Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje um tema muito interessante. Gostaria de falar com vocês sobre quebrar regras. Quem aí nunca ouviu, né, que regras foram feitas para serem quebradas e tudo mais? E os adolescentes gostam muito desse tipo de orientação, porque o que eles mais querem fazer é quebrar regras e fazer coisas diferentes da norma ou quebrar o status quo e por aí vai. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão que realmente fizesse que a gente pudesse pensar um pouco, porque perceba o seguinte, as regras são necessárias, senão nós viramos aí uma anarquia, um caos total, uma loucura. Mas existem alguns casos onde se faz sim necessário quebrar as regras, muito embora elas eh, pareçam que elas são necessárias o tempo todo, mas na verdade existem ocasiões que não. E o que discerne isso é a nossa inteligência. Então vamos lá. O que eu queria falar para vocês hoje é a capacidade que o homem tem, que se chama circunspecção. E o que significa isso? É ele analisar uma situação particular para tomar uma decisão. Então, algumas regras que são amplamente conhecidas, que nós podemos chamar de leis morais, e que a gente consegue perceber que elas são realmente muito necessárias. Por exemplo, não matarás ou não roubarás. A gente percebe que isso é necessário. Por quê? Porque se eu não tenho esse tipo de regra, fica muito difícil de conviver em sociedade, fica muito difícil de ter uma ordem, né? Uma polis, de ter, enfim, um convívio bacana com outras pessoas. Se a qualquer momento eu posso matar ou roubar outras pessoas, é claro que as relações elas ficam limitadas e complicadas e sempre vai ficar com o pé atrás, né? Se você pode ou não pode confiar em outra pessoa e tudo mais. Então essas leis elas se fazem sim necessárias. Agora, elas são absolutas no sentido de que eu devo obedecer aquilo independente de qualquer coisa? E é isso que eu queria conversar com você hoje, porque perceba o seguinte: existem alguns casos particulares onde isso aqui pode mudar. Um exemplo, em um caso de você estar aqui no seu trabalho e alguém sofre um acidente muito grave e você percebe que aquela pessoa está urgentemente necessitando de um hospital. E a única forma de fazer isso naquele momento, que é muito urgente, é levar essa pessoa de táxi ou de Uber para o hospital. E você não tem um puto real no bolso, você não tem dinheiro. E você vê na mesa do colega ali que foi ao banheiro, foi dar uma volta remunerada, que tem R$ 50 ali e é o dinheiro certinho para pagar o táxi. Percebam que você não pode roubar, você sabe que isso é uma lei moral. Porém, naquele momento em específico, se você não pegar aquele dinheiro, uma vida pode ser perdida. Então aqui perceba que algo se impõe à lei moral que é a vida de outra pessoa. Isso vale muito mais do que R$ 50. Então, naquele momento, uma pessoa precisa estar apta a fazer um julgamento, e aqui vem a faculdade da inteligência, que discerne o que é o verdadeiro, que discerne qual é o melhor caminho ou qual é a melhor ação a ser realizada, e percebe uma vida vale mais do que R$ 50. E aí ele pega aqueles R$ 50 e vai urgentemente, sem nem precisa pensar muito, né? Só pega e leva a pessoa de táxi, depois eu resolvo com o rapaz que está dando a sua volta remunerada, né? Aquele podia ser o dinheiro do almoço do rapaz. Podia ser o dinheiro de muita coisa que ele estava contando. Porém, que perceba que muito dificilmente aquilo que ele faria com aquele dinheiro vale mais do que uma vida. Muito dificilmente, para não falar em todo caso, né? Então, se faz necessário, se faz moral naquela situação pegar o dinheiro. Outro exemplo, não matarás. Mas e se alguém entrar na sua casa e ameaçar a sua família? E a única chance que você tem ali de se proteger, você coloca a vida daquela pessoa que está ameaçando os inocentes, colocar a vida dessa pessoa em risco. Se torna moral você tomar aquela ação porque você está protegendo outras vidas inocentes. Mas vamos um pouco além. Então um homem me assalta e ele está armado e ele pega a minha mochila e sai. E ele está ainda ao meu alcance, eu também estou armado. O momento que ele não representa mais uma ameaça, ele não está mais apto a tirar uma vida naquela situação, nada me faz, não se torna mais moral eu tirar a vida desse homem, mesmo que eu esteja armado, porque naquele momento ele não representa mais uma ameaça.
Vocês conseguem entender como isso aqui, esse discurso sobre moral, ele, claro, pode ser muito aprofundado, mas eu nem quero chegar em conclusões aqui com vocês sobre esses atos específicos. Dificilmente isso vai acontecer com você. E se acontecer, claro que é bom estar preparado. E é bom refletir sobre isso, mas aqui, como eu disse, a minha ideia não é discutir sobre isso. Mas é que você perceba que o homem precisa estar apto e precisa estar pronto para pensar, para não seguir a todo momento regras prontas, porque o que acontece? Muitos homens só querem as leis morais prontas. Eles querem saber o que eles precisam fazer, eles querem tudo escrito para que eles possam seguir, como se eles fossem uma inteligência artificial ou um robozinho, onde ali está escrito não matará, seguir o prompt, pronto e acabou. Então percebam que isso não é ser humano. Ser humano é, sim, na maioria dos casos, na maioria esmagadora, é errado matar. Na maioria esmagadora dos casos, é errado roubar. Mas existem casos onde se faz necessário pensar no que é melhor. E eu preciso estar atento, vigilante, em cada caso da minha vida para eu saber o que eu preciso fazer e qual é a forma mais adequada de agir. Perceba que eu estou trazendo exemplos muito grandes. Então você pode falar, mas isso aí, como eu mesmo disse, isso é difícil de acontecer. Mas no dia a dia, existem várias situações onde você pode perceber que existe uma regra da maneira mais adequada de agir. Mas existem outras formas que às vezes se fazem mais necessárias, em várias pequenas coisas. Então, se eu não estou vigilante, se eu não estou atento daquilo que é mais importante, com uma hierarquia formada na minha cabeça, fica muito difícil de eu conseguir agir com propriedade no mundo, com força, ou deixando pegadas de um ser humano, né? Que as minhas ações, eu consiga ver que aquelas ações são humanas propriamente ditas. Não são ações automáticas ou de alguém que só quer agradar os outros. Você consegue entender isso que eu estou querendo dizer? Se faz necessário ter quase que um hábito de olhar para cada situação da vida e cada ação que a vida está me pedindo, ao acordar, ao lidar com a minha esposa, com os meus filhos, e ver a forma mais adequada de fazer aquilo. E embora exista, então, geralmente, uma regra de como fazer, como lidar, que eu possa estar atento, porque em alguns momentos essa regra pode escapar, em várias situações. Outro exemplo agora, então vamos pegar o mais cotidiano, que eu acabei de pensar aqui. O exemplo de eu ter que ir para a academia. Então eu falo muito para você sobre rotina, sobre constância, a importância de treinar o corpo, a mente e o espírito. E ir para a academia é uma forma de treinar o corpo, concordam? Porém, vamos supor que eu tenho o meu horário da academia, que é às 11 horas da manhã, é o único horário que eu consigo ir, e aparece uma urgência. Então, a via de regra, eu devo seguir a minha rotina com constância, né, tudo mais, e ter foco naquilo que eu preciso fazer. Então, 11 horas, horário de ir para academia. Mas naquele horário, minha esposa me liga e ela me diz que precisa comprar queijo, porque acabou o queijo e no outro dia de manhã, café da manhã, precisa ter queijo. Então, eu preciso fazer um cálculo agora. O que é o mais importante? Comprar o queijo ou ir para academia? Ou será que eu consigo, em vez de treinar 1 hora, que seria o tempo que eu teria, eu posso treinar 50 minutos, em 10 minutos eu compro o queijo e vou para casa. E aí eu tenho o treino, mesmo que não o combinado, uma parcela dele, e tenho o queijo para o café da manhã das minhas crianças que adoram queijo, né? Vamos supor. Então percebam que eu já fiz aqui um cálculo de como que pode ser feito e tomei uma decisão. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, só que a minha esposa me liga e fala assim, olha, a Maria se machucou e precisa ir para o hospital. E eu preciso que você venha aqui, que eu estou sem carro, sei lá, qualquer coisa assim. Preciso da sua ajuda para a gente poder levar a Maria para o hospital. Vocês acham que eu vou calcular quanto tempo demora para ir para o hospital para poder treinar? Eu vou largar tudo de lado e vou socorrer a minha família. Por quê? Por causa que essa hierarquia, você entende? Academia, ok. Queijo, onde que entra? Acidente com a minha filha, onde que entra? Como que eu posso fazer? Como deve ser feito? Então, isso é ser humano. Ah, não. Agora é hora da minha academia, eu preciso ser constante, focado, então se vira aí. Peraí, cara. Não é assim que funciona. Então, percebam que a gente tem que estar sempre atento àquilo que a vida nos pede, qual é a ação mais humana, a ação mais nobre, talvez, a ação que mais condiz com aquilo que eu deveria fazer, que mais cobra um dever, não de egoísmo, mas um dever daquilo que
eh, naquilo que a vida me pede como um ser humano. Vocês conseguem entender isso? E aí a gente pode puxar para casos mais extremos, como nós fizemos lá no começo, para casos mais simples, como esse do cotidiano, mas um homem ele deve estar sempre pensando, sempre analisando e vigilante, percebendo qual que são as melhores escolhas. Por quê? Porque geralmente quando nós estamos muito infelizes ou tendo resultados que nós não gostaríamos de ter, a gente sabe que a gente quer ir para um lado, mas a gente está indo para o outro e os resultados são muito inferiores àqueles que nós gostaríamos de ter, é porque provavelmente aqui na hora de decidir em várias situações da vida, isso aqui você pode desmembrar em várias situações, você não está agindo com prudência, você não está agindo conforme a sua inteligência, a sua reta razão, você não está conseguindo decidir qual que é a coisa certa a se fazer em cada ocasião. Você está decidindo errado, você está ou seguindo regras morais, regras que parecem ser o mais correto e talvez em vários casos seriam, mas no seu caso específico não. Ou você está querendo agradar os outros, aí existem várias coisas, né, que podem fazer uma neblina aos olhos do homem, a razão do homem, para que ele não decida bem. Então, claro, né, todos os vícios fazem isso, as paixões desordenadas, tudo aquilo que entorpece, né, a nossa inteligência faz com que nós não conseguimos decidir direito. Mas um dos fatores é isso, seguir regras como se fosse um robô, de maneira muito rígida, e isso atrapalha gigantemente os teus resultados e também o teu crescimento, o teu amadurecimento como ser humano. Então eu te convido a fazer um exame de consciência, cara. Se você está fazendo isso ou não, quais ocasiões pedem a sua atenção, a sua vigilância, para que você possa tomar decisões, às vezes até quebrando as regras, o padrão, mas por um bem maior, por uma necessidade maior. E aqui vem também a reta intenção do seu coração de fazer a coisa correta, independente de qualquer coisa. Não é utilizar disso para poder fazer, então vou quebrar regras para poder fazer aquilo que eu quero. Então aqui nós estamos caminhando também ao egoísmo, claro que não é o caminho também. Faz sentido, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Hoje foi, né, eu quis trazer um termo um pouco mais filosófico, esse negócio da gente pensar, aprofundar e também trazer essa reflexão pessoal. Espero que tenha ajudado, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nos encontramos amanhã e um forte abraço, fiquem com Deus.